Hoje, a gente vai mergulhar numa prática que parece totalmente inofensiva, uma coisa do dia a dia, mas que pode esconder um problemão de proteção de dados e segurança da informação. Sabe qual? Aquela simples foto da placa do carro de um cliente. Ok, vamos pensar juntos nessa cena. É super comum, né? Em restaurantes, clínicas, hotéis, o manobrista pega o celular e tira uma foto da placa. À primeira vista, parece só um controle operacional, uma medida de segurança. Mas será que é só isso mesmo? É aqui que a análise precisa ir um pouco mais fundo. Então, o ponto central não é a informação isolada. O problema de verdade é o padrão que essa informação revela com o tempo. É a diferença, sabe, entre um simples dado e uma história completa sobre alguém. Se a gente olhar só para a placa isoladamente, parece algo bem neutro. É só uma sequência de letras e números, certo? Mas na prática, quando essa placa é registrada dentro de um contexto, como na prestação de um serviço, ela deixa de ser só um número aleatório. E é aqui que o contexto muda completamente o jogo. Quando se junta a placa com o local, a data, a hora e a frequência com que aquele carro aparece ali, a gente cria o que se chama de rastreabilidade comportamental. O problema nunca foi a placa em si, mas sim a capacidade de começar a mapear os hábitos e a rotina de uma pessoa. E isso nos leva a um erro muito, mas muito comum. Muita gente se prende na pergunta mais simples. Ah, mas placa de carro é dado pessoal? Só que a pergunta realmente importante, a mais madura, é outra. Essa informação, dentro desse processo específico, pode ser ligada a uma pessoa e gerar algum tipo de impacto na privacidade ou na segurança dela? A resposta quase sempre é sim. E olha, na maioria das vezes, essa coleta de dados não nasce de má intenção, não. Ela surge de uma necessidade ali, na hora, para resolver um problema. Só que, sem o controle certo, acaba criando um sistema de TI paralelo, invisível para a empresa, o famoso Shadow IT. A raiz de tudo isso é o que podemos chamar de coleta improvisada. Sabe como é? O processo nasce de um jeito informal, no boca a boca. Parece que funciona no dia a dia, mas do ponto de vista de governança e compliance, ele está totalmente fora do controle da empresa. Agora, quando essa foto da placa é tirada no celular pessoal de um funcionário, aí o risco explode. Pensa só em tudo que pode dar errado. O celular pode ser roubado, a foto pode ir parar automaticamente na nuvem pessoal da pessoa, ser compartilhada num grupo de WhatsApp e o pior, não existe nenhuma política para apagar essa informação depois. É um prato cheio para o desastre. O ponto crucial é este. A operação começa a depender de uma informação que existe, mas que, na real, ninguém controla. A empresa, sem nem perceber, cria um banco de dados paralelo. Um banco de dados sem inventário, sem regra de quanto tempo guardar e, claro, sem nenhum controle de acesso. Então, a pergunta que separa uma operação bem estruturada de uma totalmente improvisada é essa aqui. Se a empresa não sabe responder por que coleta, quem acessa, onde armazena, por quanto tempo e como descarta, ela não está gerenciando dado nenhum. Ela está apenas convivendo com um risco enorme e invisível. Certo. Já entendemos o tamanho do problema. Agora vamos para a parte boa, a solução. Como a gente transforma esse processo, que é todo improvisado, em algo intencional, controlado e principalmente defensável? Para construir um processo que se sustenta, existem 6 princípios essenciais. Primeiro, finalidade. Por que, afinal de contas, estamos coletando isso? Segundo, minimização. Precisa mesmo da foto? Não tem um jeito mais simples? Terceiro, transparência. O cliente sabe disso? Quarto, e este aqui é vital, usar um ambiente controlado. Celular da empresa, sistema da empresa. Quinto, retenção e descarte. Definir por quanto tempo essa foto fica guardada e como ela é apagada. E para fechar, sexto, treinamento. A equipe toda precisa entender o porquê das regras e os riscos envolvidos. Chegamos então ao nosso ponto final. A grande virada de chave é exatamente essa: transformar uma simples rotina em uma responsabilidade de verdade. Porque a grande mensagem é esta. Privacidade, no mundo dos negócios, não é sobre ter uma política bonita, guardada na gaveta. É sobre como as operações do dia a dia são desenhadas. É aí que o risco mora. O problema raramente nasce de um grande vazamento. Ele quase sempre começa em pequenos hábitos, que parecem banais, repetidos todos os dias, sem nenhuma supervisão. E se tem uma frase para levar dessa nossa análise é essa: tratar dados sem governança, sem controle, uma hora ou outra sai caro. E esse custo não é só dinheiro, não. É custo de reputação, de confiança do cliente. E para fechar, fica a reflexão. A operação está de fato gerenciando os dados ou está só tolerando os riscos?
porque esses bancos de dados informais, criados no improviso, quase sempre se transformam em problemas bem formais lá na frente. Vale muito a pena olhar para dentro e repensar esses fluxos.